Essa igreja pensa nas pessoas. Gente, isso é incrível, eu até arrepio, né? Quando a pessoa fala assim, essa igreja pensa nas pessoas. Porque a gente pode, como pastor, liderar uma organização. Nós podemos liderar programas, uma organização que simplesmente serve às pessoas um momento religioso, uma ligação religiosa, uma emoção religiosa. Mas nós podemos oferecer um cuidado que nenhum lugar a pessoa tem. Nós podemos construir uma família que vai perdurar além da sua família biológica, que é a igreja do Senhor Jesus. Então isso é apaixonante, isso é maravilhoso. Eu lembro que meu primeiro batismo como pastor, viu, pastor Hélio? Foi o senhor Walter. O senhor Walter tinha 70 e poucos anos. Aí terminei de batizar, a gente saiu por um corredor assim, eu olhei para ele, peguei assim no ombro dele e falei assim, você está feliz, seu Walter? Aí ele olhou para mim assim, era o senhor, baixinho, e falou assim, não, pastor, não estou não, pastor. Falei, por que, meu irmão? Ele falou, por que não foi antes, pastor? Chorando. Gente, a gente tem que ser apaixonado por pessoas. Apaixonados. Eu sou apaixonado por pessoas. A história da minha família foi mudada porque um dia, pastor, o padre pregou a verdade. Olha que interessante. Lá no interior da Bahia, o padre ia uma vez por ano, nas novenas. E aí, acho que ele tinha até um sotaque alemão. Ele disse assim, vocês que não tenham uma Bíblia, compra uma Bíblia e leia. Oh. Minha mãe falou, eu nunca li a Bíblia. Aí ela foi, comprou uma Bíblia, começou a ler sozinha. Ela lia com 2 lápis de cor na mão. Um azul, ela marcava as promessas de Deus, e o vermelho era um alerta de Deus. Pouco tempo depois, a minha mãe se converteu. Lendo a Bíblia. Gente, é tão fácil fazer a vontade de Deus na missão. Porque a Bíblia é muito clara que ela diz assim, os campos estão preparados para a colheita. Mas rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E olha que nessa época Jesus só estava com 12 pessoas ao lado dele. Agora nós temos muitos trabalhadores, mas às vezes eles não estão entendendo. Porque todos os membros da nossa igreja são pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Elas querem fazer a vontade do Senhor. Elas querem alegrar o coração de Deus. Elas desejam fazer isso. Mas às vezes alguns paradigmas, alguns pensamentos, as nossas tradições, muitas vezes impedem de fazermos a vontade de Deus. Eu fui convertido no meio batista bíblico, né? É muito tradicional o meio batista bíblico. Ter bateria no meio batista bíblico é quase que impossível você ter uma bateria. Ainda é coisa do diabo. São muito tradicionais. Eu devo parte da minha formação ao meio batista bíblico, foram 14 anos. Amo demais. Prego em conferência deles. São maravilhosos. Mas é uma igreja voltada simplesmente para a manutenção da fé. Nós podemos viver a nossa vida pensando só na gente. Eu já sou convertido, glória a Deus. Os meus filhos são convertidos, maravilhoso. Então, eu não ligo para onde os filhos das pessoas vão. Eu não ligo o que vai acontecer com eles. Eu simplesmente pego a minha Bíblia, entro no meu carro, vou prestar um culto. Eu não quero ser incomodado. As pessoas dão muito problema. Eu não quero me envolver com isso. Eu já tenho muito o que fazer. Ou a gente entende a visão de Deus, a gente fala, Senhor, o Senhor fez uma obra tão grande no meu coração, que essa fé precisa chegar de geração em geração, e eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer algo, das minhas limitações, eu vou fazer algo, para que a fé no Senhor Jesus chegue de geração em geração. Hoje nós temos lá o irmão Odilon, né? O irmão Odilon tem 86 anos. Teve um dia que eu estava atendendo lá, conversando com ele, na gabinete pastoral. Ele falou, pastor, eu preciso ir porque a minha célula vai ser na minha casa hoje. 86 anos. 86 anos.
Adolescentes, jovens, adultos, não há limite de idade, de status social para fazermos a vontade do nosso Deus. Ela é uma missão possível para todas as pessoas. Lembra do irmão Toninho, né? O pastor ele pregou, semeou e a semente ficou lá. Mas aí outro foi lá e colheu. Irmão Toninho, né? Foi muito interessante. Depois que a irmã dele faleceu, eu fui no velório ainda da pandemia, usando máscara, houve o sepultamento. Na saída do cemitério da Paz, eu encostei nele. Eu não perco a oportunidade, viu, gente? Se eu vou tomar um café numa padaria, se eu for ao shopping, eu preciso falar de Jesus. O recurso que o Senhor me deu, que me permite estar ali, tem a ver com a missão. Não tem a ver só com o estômago. Não tem a ver, não. Nós vamos à padaria por causa do padeiro. Nós trabalhamos não para conquistar o pão. Isso o Senhor nos dá. Nós estamos em um lugar estratégico porque Deus quer nos usar na nossa geração. Então, toda vez que eu gosto do Mr. Black, lá tomar um café, vem a pessoa e fala assim, qual é o seu nome? A pessoa já fica assustada. Eu falei, você tem Jesus no seu coração? E às vezes eu tenho um bloco de notas no meu celular que eu anoto o nome da pessoa. Eu falei, na minha casa eu vou orar por você. Próxima vez que eu voltar lá, eu acesso meu bloco de notas, falo, a pessoa vem, e aí fulano, como é que você está? Como é que você sabe o meu nome? Eu falei, eu orei por você da última vez, lembra que eu estive aqui? Eu não lembro, eu falei, mas eu orei. Agora você tem um pedido, que eu quero continuar orando pela sua vida. E anoto o pedido da pessoa. E todas as vezes que Deus permite, com o recurso que Ele nos dá, de ir lá naquele local, eu falo de Jesus para aquela pessoa. Eu quero conectar com o coração da pessoa. Isso é a igreja. Então eu quero ler alguns textos. Eu não vou me prender especificamente em um texto, mas nós batistas precisamos abrir a Bíblia, né, pastor? Se não abrir a Bíblia, não foi mensagem batista, tá? Agradeço muito o pastor Hélio pelo convite. Mateus capítulo 28. Agradeço a Maria por apresentar aqui as fotos das nossas células, os nossos líderes e irmãos da igreja. Meu sonho é que todo membro lidere. Todos. Até o crente de um talento pode liderar uma célula. Até o crente de um talento. Pessoas simples, que muitas vezes não sabem escrever, elas conseguem fazer uma grande obra. Elas pedem alguém para ler o texto e elas começam a falar das grandezas de Deus. Muitas vezes, melhor do que eu que sou pastor, porque elas oram mais, elas dependem mais do Senhor. Eu acho isso incrível no reino de Deus. Eu acho isso maravilhoso no reino de Deus. Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante, diz assim a palavra de Deus. Mateus 28, sei que o seu pastor já falou sobre esse texto. Mateus 28, 18 em diante. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, glória a Deus. Que bom que está usando a NVI ali na tela, né? A gente lá padronizou na NVI. Então esse texto foi Jesus quando Ele ressuscitou. Ele estava próximo de ir para o Pai. Ele ficou 40 dias depois da sua ressurreição. Diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, que ele apareceu aos seus discípulos, ele apareceu a Pedro, Tiago e João, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, mostrando que não era uma alucinação da cabeça de um grupinho de pessoas. Ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, logo no início do texto. E aqui a gente vê que Jesus, depois que Ele ressuscita, dando a missão aos seus discípulos. Em João 20, 21 diz: assim como o Pai me enviou à terra, eu envio vocês. A palavra do Senhor diz que a motivação de Deus foi que Deus amou o mundo de tal maneira que não ficou passivo.
Ele deu o seu Filho para salvar as pessoas. E que assim como o Pai o enviou como missionário nessa terra, Ele nos envia a todos os povos, a todas as nações. Isso não é privilégio de um grupo de pessoas, de pastor, de missionários, de uma junta. Isso é o privilégio de todas as pessoas. E aqui ele diz, olha, portanto, quer dizer, a conclusão desse evangelho do livro de Mateus, depois que eu falei do nascimento, fiz tantas coisas maravilhosas, ensinei sobre os princípios do reino, um sermão do monte, a conclusão depois da minha ressurreição é que agora eu faço de vocês meus missionários. Todos vocês são os meus missionários. E vocês têm que andar por aí, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E vocês vão debaixo dessa autoridade, estabelecer essa autoridade sobre a vida de cada pessoa. Isso é fazer discípulo. Fazer discípulo é você estabelecer sobre a vida da pessoa uma outra autoridade. Porque antes era o pecado, era ela mesma que era a autoridade sobre ela. É a cultura da época que às vezes é a autoridade sobre a mente e o coração das pessoas. Mas agora ele está dizendo, eu sou a única autoridade no céu e na terra. Vão, estabeleçam isso. Ele até usa a palavra grega exousia, que é governo, domínio. E quando nós analisamos a palavra exousia a partir de Mateus, o livro que mais tem essa palavra grega é Apocalipse, em que mostra que no final dos tempos, na consumação de todas as coisas, isso significa que a exousia, o governo dele será absoluto, completo, total. Hoje, no reino de Deus, ainda pode haver algumas divergências. Algumas pessoas podem ainda ser rebeldes e contra a vontade de Deus. Em qualquer reino pode haver algumas dissidências. Mas haverá o dia em que toda autoridade será executada na terra como é no céu, sem questionamento. Esse dia chegará. O dia em que o nosso Senhor Jesus voltar, o dia que o nosso Senhor Jesus consumar todas as coisas nas obras de suas mãos. Então aqui a gente vê qual o papel de cada um de nós fazer discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós não fomos chamados para plantar igrejas. Às vezes a gente planta igreja e não faz discípulos. Às vezes a gente tem PGM ou célula, mas não faz discípulos, porque se torna uma estrutura. Nós precisamos fazer discípulos. Enquanto fazemos discípulos, nós temos os meios. Enquanto você faz discípulo, você tem uma igreja. Mas você pode plantar uma igreja e não ter discípulos. Mas se você tem discípulos, você tem uma igreja. Então, nosso foco é fazer discípulos, não é fazer pessoas que frequentam culto, um momento bom, um programa. Tudo isso é maravilhoso, mas se não fizer discípulo, não está fazendo a coisa principal. Está entendendo aí? Diz o amém. Então eu quero ir agora para Filipenses. Eu quero pensar um pouco na história de uma pessoa, de um homem, que entendeu isso de maneira tão profunda, que é o que impacta meu coração. E que vai impactar o seu coração. É a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente o que Jesus quis dizer. Coisas que eu vim entender há não muito tempo. O apóstolo Paulo era um assassino de crente. Ele era chamado Saulo. Ele perseguia os cristãos. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus com zelo e dedicação. Nós podemos fazer muitas coisas boas, mas muitas vezes não é o que Deus quer. E o apóstolo Paulo, ou Saulo naquela época, perseguia os nossos irmãos, e ele queria matar, ele queria prender os nossos irmãos. Até que o Senhor Jesus fez uma obra extraordinária no coração de Saulo de Tarso. Você conhece a história. Foi uma conversão extraordinária, que aquele homem agora entendeu que ele era um agente do reino de Deus.
Ele foi recrutado por Deus, assim como nós, nos nossos pecados e delitos, para vivermos uma grande missão para um grande Deus. Nós estávamos afastados. Éramos, por natureza, merecedores das mesmas punições que o Saulo de Tarso merecia. Mas Deus teve misericórdia dele, teve misericórdia de nós. Nos recrutou quando nós não prestávamos, quando nós não tínhamos nada a oferecer a Ele, quando nós éramos inimigos da cruz, quando nós direcionávamos a nossa própria vida. Esse homem, que agora se torna o apóstolo Paulo, ele vai sair pregando o evangelho. Ele fez coisas extraordinárias. Certa vez, ele e os seus companheiros apanharam por causa de Jesus. Apanharam. E eles falaram assim: por favor, vocês podem bater mais? Nós estamos alegres, porque nós apanhamos em nome de Jesus. Nós vamos continuar essa missão. Outra vez eles estavam presos, ele e Silas. Eles estavam orando, clamando a Deus. Eles não estavam simplesmente como muitos de nós estaríamos, reclamando: se Deus é bom, pastor, por que o mal atinge a mim? Se Deus é bom, então eu não poderia passar por isso. Pastor, se Deus quisesse que eu fizesse a vontade dEle, então Ele abriria as portas, eu não sofreria tanto. Sabe esses sofismas, esses pensamentos errados? Deus, ele tem uma lógica que quebra muitas vezes a nossa forma, os nossos padrões de raciocinar. Deus permitiu que ele fosse preso. Na cadeia ele começou a cantar, a exaltar o nome de Deus, porque Deus queria salvar um carcereiro. A estratégia de Deus. Deus é muito estratégico. E quando nós olhamos para Filipenses, eu quero ler aqui poucos versículos. Filipenses capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Filipenses 1, 12. Diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Olha, o que você está disposto a passar por amor a Cristo e a obra de Cristo? O que de fato você está disposto ou disposta a passar por amor a Cristo e a sua causa? O apóstolo Paulo estava preso. Mas ele não via a prisão como algo maligno. Ele via a prisão como algo estratégico. Quando você vai para o final do livro, capítulo 4, versículo 21 e 22, Paulo estava preso e ele estava escrevendo aos irmãos filipenses. Ele diz assim no finalzinho: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, ou na casa de César. Você já imaginou isso? Deixe-me colocar isso no contexto. Por muito tempo, Deus ele usou como uma contra-inteligência algumas coisas. Quando o povo de Israel estava sofrendo, o povo começou a falar: onde está Deus? 400 anos, onde está Deus? E Deus infiltra um bebê dentro do palácio, chamado Moisés. Um processo de infiltração de um agente, ainda criança, dentro de um palácio, para crescer e absorver a cultura daquele reino, para entender um pouco os processos daquele reino, porque Deus tinha um projeto de libertar o seu povo. E Deus ainda infiltra aquele bebê ainda quando criança, ainda muito tenra, no palácio
do faraó. Havia na época de Paulo um lugar impenetrável, difícil, complexo, que não dá para montar a primeira igreja batista lá, pastor, que era o Palácio de César. No Palácio de César era extremamente muralhas. Lá em Roma, César era cercado com uma guarda, chamada guarda pretoriana, uma guarda muito forte. Dali surgia e saía os melhores generais para liderar as províncias, porque eram homens leais, criados próximo de César. Como evangelizar esse lugar? Como? Um lugar impenetrável. Eles não podiam ser muito religiosos, porque esses comandantes iriam liderar muitas províncias com pessoas de várias religiões. Eles dominavam muitas áreas. O Império Romano era muito grande, extensivo. Mas Deus fez algo interessante. Deus, no seu plano estratégico, eu faria um plano diferente, completamente diferente do de Deus. Deus falou assim, vamos, eu acho que Deus confessou Pai, Filho e Espírito Santo e pensou assim, que tal a gente permitir a prisão do nosso melhor homem? Vamos mandar prendê-lo? E aí, Paulo, preso, disse, eu vou a Roma. Não tinha como pregar o evangelho lá. Então, ele foi preso em Jerusalém, colocaram ele num navio, você sabe da história no livro de Atos, muitos percalços. Aquele homem sofria tanto no navio, como um prisioneiro. Que mal ele fez! Ele simplesmente declarou que somente um tem toda a autoridade no céu e na terra, e não é César, não é o governo do Brasil, não é o governo desses estados ou desses países, é Jesus Cristo. O Kyrios, grego. E nós somos o doulos, os escravos, os servos, que devemos andar debaixo dessa autoridade. Então o apóstolo diz assim, eu estou preso, mas Deus deve ter um plano. Irmãos, ele foi para Roma, está lá preso. Eram geralmente, naquela época, 3 escoltas de soldados que revezavam em turno. Eram 4 soldados que ficavam com o prisioneiro, principalmente prisioneiro que era meio perigoso para o Império Romano, e ele era um cara perigoso, porque pregava que havia um outro senhor, e estava indo contra a ordem social de que César que era o senhor. Aquele homem começou a falar de Jesus. Eu imagino, sabe, pastor Hélio, tem certas cenas, eu não quero saber o que Eva fez lá no paraíso, eu não tenho muita vontade sobre isso, tá? Porque nós pecamos e morremos em Adão, tá? Adão foi o responsável, mas eu gostaria de ver esse diálogo, o apóstolo Paulo pregando, porque ele deve ter pregado para os soldados, eu estou aqui por causa de Jesus, o Senhor, e os soldados ficam meio malucos assim, ele cura, ele faz alguma coisa, eu só sei o que a Bíblia registra. Ela diz o seguinte, pode projetar aqui o versículo 22, que quando o apóstolo Paulo passa algum tempo ali, ele decide escrever a igreja, aos Filipos, os filipenses. Ele decide escrever sobre o quê? Aquilo que é a tônica da carta aos filipenses. A palavra chairo, alegria, que é a palavra do grego, alegria. Ele decide escrever sobre alegria, chairo, grego. Eu vou escrever para vocês sobre alegria. É a palavra que mais aparece no livro em termos de quantidade semântica no livro. É a palavra alegria no grego. E um prisioneiro decide escrever sobre alegria para pessoas livres como nós. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós somos prisioneiros na alma, nos nossos paradigmas. Não é prisioneiro aquele que é no corpo, mas aquele que é na mente, na alma. E ele diz assim, diz o versículo 22, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão na casa, olha, já havia santo agora na casa de César.
Já havia pessoas convertidas na casa de César quando ele escreve o livro. Num lugar impenetrável, num lugar que não havia discípulos, não havia santidade. Lá havia muitas coisas erradas, pecados corporais, pecados de assassinato. Mas agora ele escreve: ei, irmãos filipenses, a estratégia está dando certo. Eu comecei um PGM aqui. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A palavra santo quer dizer santificado, separado. Agora eles são separados para um novo rei e um novo reino, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Não existe lugar difícil. Existe às vezes crente que não tem fé, que não quer lutar por aquilo que é eterno, aquilo que é maravilhoso. Isso aqui me anima. Eu falo: meu Deus, como eu faço tão pouco? Deus usa de inteligências das mais variadas para penetrar em lugares impenetráveis, famílias impenetráveis. Está gravando aqui, pastor? Está transmitindo? Então não posso contar algumas histórias, tá bom? Tem algumas histórias que eu não posso. Mas se não tivesse, eu iria contar. Deus faz coisas extraordinárias. Há poucos dias eu vivi algo quase semelhante. Eu fiquei assim até tremendo, sabe? Tremei. Porque Deus abriu uma porta que para mim era impossível. E sabe, você recebeu uma mensagem, fala assim: oh, por favor, vem aqui em casa. De família que de geração, há muitas gerações, nunca quis saber do Evangelho. Você sabe o que é isso? Deus, o Espírito de Deus está movendo as igrejas, está movendo o nosso coração para uma nova realidade espiritual. Irmãos, aquele tempo só de vir ao culto. Olha, por mim só cantava cantor cristão no culto. Eu fui criado numa cultura muito tradicional, que ficava só ouvindo o pastor ir embora para casa. Minha Bíblia dizia: oh, como o pastor prega. E prega muito bem, nossos pastores batistas pregam muito bem. Os pastores, aqui um aqui prega muito bem, os pastores batistas são muito bons para pregar. Eu que sou assim, o mais ralezinha deles. Eu ia para casa assim, extasiado, com as mensagens, escrevia. Falei: meu Deus, coisa maravilhosa. Mas sabe de uma coisa? Em muitos anos de convertido, eu não tinha ganhado uma pessoa para Jesus. Oh, que tragédia! Que tragédia! Eu fui dar um curso de líderes lá na congregação que a gente tem. Chegou um casal de uma igreja batista, 30 e tantos anos de convertidos, irmãos preciosíssimos. E quando eu falei que nós somos um missionário de Deus, que Ele nos enviou, eles assim, eu perguntei: quantas pessoas já ganharam para o Senhor Jesus, já discipularam? Oh, nenhuma. Como nenhuma? O que nós estamos fazendo, pastor? Nós estamos acabando com a igreja de Jesus. Você é culpado, hein, pastor? Eu também sou, viu? É sério. Deixa eu te fazer. Os irmãos conhecem bem os evangelhos? Tenho certeza disso. Faça uma reflexão imaginativa comigo. Reflexão imaginativa. Você chega aqui hoje à noite. O pastor Hélio sempre usa o terno e a gravata dele. Eu nem sempre uso minha gravata. E aí o pastor Hélio está aqui, ele senta. E aí o louvor maravilhoso. Os irmãos têm aqui uma equipe maravilhosa. Viu, pastor? Se alguns forem morar em Belo Horizonte, envia para Itatiaia. A gente recebe. Agora imagine que termina o louvor. Agora vamos ouvir o pastor da igreja. E aí quando o pastor vai levantando, alguém levanta e vem. E esse alguém agora diz: eu estou destituindo o seu pastor. E eu vou ser pastor de vocês por um ano. Você fica assustado. Fala: mas quem te deu essa autorização? Ele falou: não preciso. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou Jesus Cristo. Não preciso de autorização da Assembleia. Como Jesus pastorearia e lideraria esta igreja? Como Jesus pastorearia e lideraria esta igreja? Oh, essa pergunta eu fiz para mim quando eu assumi Itatiaia. Eu falei: oh, se fosse Jesus liderando e eu estivesse no banco, o que ele iria fazer, meu Deus?
Eu não quero perder tempo. Não faz questão de um sistema religioso, de um salário pastoral, de uma estrutura. O Senhor não tem a ver com isso, isso é pó. Isso é pó. Senhor, nós lidamos com coisas muito sérias. Como o Senhor pastorearia essa igreja? Mas eu vou inverter um pouco a lógica. Se fosse Jesus pastoreando essa igreja, você ficaria nela? Porque talvez ele pediria coisa de você, que talvez hoje você não está disposto a fazer. O que você faria? Estou deixando, peço meu desligamento, porque na igreja agora chegou um pastor, e esse pastor é Jesus Cristo de Nazaré, e eu não quero ser pastoreado por ele. Ou você diria, eu quero obedecer, eu vou fazer. Pois quando se fala de uma igreja em PGM, uma igreja em célula, é uma igreja semelhante ao que Jesus fazia. Era grupo de pessoas treinadas, desenvolvidas para mudar o mundo, e eles mudaram a ponto de você e eu estarmos aqui hoje. Deu certo porque eles fizeram a parte deles. Agora você pode simplesmente deixar a fé morrer com você mesmo. Quando a gente olha para aqui, ele diz assim, santo na casa de César. Pessoal, a estratégia, a contra-inteligência, a grande infiltração no palácio deu certo. E agora, em pouco tempo, os generais daqui vão liderar as províncias e esse império vai cair. Porque vai agora começar a ter novos valores, nova realidade. Irmãos, aconteceu sim ou não? Sim, em pouco tempo o evangelho alastrou naquela região, por meio de pessoas simples como você e eu, por meio de pessoas simples como nós, porque não depende tanto do que você acha que é talento segundo o mundo. Mas se você tem, amém, glória a Deus, use isso para a glória do Senhor. Não use isso só pela barriga, pela boca, pelo status. Use isso para a glória de Deus. Todo acesso será um acesso para ganhar pessoas e que a glória de Deus vai espalhar nessa cidade. Nós precisamos ser apaixonados por isso. Olha, eu me recuso a viver uma vida simplesmente como eu vivia há muito tempo atrás. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser um agente infiltrado, onde o Senhor me colocar, para transformar a vida das pessoas. Então, nessa introdução, antes de passar os 3 pontos, viu, pastor? Que Batista diz que tem que ser 3 pontos aqui. Amém. Nós temos uma irmandade então de 3 pontos aqui. Tá bom? Então, vamos lá. A gente precisa ver o que era a igreja naquela época. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Naquela época, a palavra grega eklesia, que é os chamados para fora. Ek, quer dizer, chamado. Então, o verbo chamar, ek kalel, quer dizer, chamados para fora. Eclesia eram os chamados, era uma reunião de pessoas chamadas de dentro da cidade para discutir as coisas da cidade. Na concepção grega, eles eram democracia ali, ainda um pouco restrita, no início da civilização grega. Mas quando essa palavra, Jesus pronuncia essa palavra, ela tem o significado da palavra, morfológica, semântica, mas ela ganha um contorno cultural muito interessante. Porque naquela época havia os judeus. A cultura, em parte, era grega, mas o domínio era romano. E na concepção romana, é que eu acho que ela ganha um contorno interessante. Quando se fala de reino, implantação de reino, porque eles eram muito estratégicos em relação a isso. Então, o campo semântico da cultura influenciou um pouco na palavra. Os romanos, eles iam com seus legendários, faziam guerra, homens de espada. Eles matavam pessoas, eles batiam nos seus escudos, eles faziam tanto barulho que as pessoas ficavam apavoradas só em ouvir dizer que o exército romano vem logo aí
e vai invadir a nossa cidade. Mas você sabia que isso não é a parte principal de uma guerra? Nós sabemos isso de maneira muito histórica agora, há pouco tempo. Um país invadir outro país. Mas não conseguir mudar o sistema. Às vezes tem que ser expulso dali. Porque só a pólvora não resolve. Mas os romanos tinham uma estratégia semelhante à eclesia. Eles faziam o seguinte, eles tinham cidadãos treinados. Cadê o pastor de jovem? Está aqui? Ele saiu? Chega aqui. Edgar, né? Vamos fazer com o Edgar. É um pecador daquela época. Palmas para esse pecador aí, gente. Eu estou chamando ele aqui que eu quero fazer amizade com ele, viu, gente? Mas, olha, se vocês mudaram o óculos, foi igual, vocês são bem parecidos, né? Imagine que ele era um judeu. Eu vou dar um nome para ele de Mateus, o publicano. Tipo, 1 para tu, 10 para mim, 1 para tu, 10 para mim. Então, Mateus. Então, eu sou um dos legendários, um que fazia parte do governo romano. O meu país invadiu lá a terra dele, fez muitas coisas, dominou, está cercado. Mas aí os romanos usavam uma outra estratégia, que é semelhante à eclesia, que Jesus idealizou. Qual era essa estratégia? Então o governo romano treinava alguns cidadãos para ir morar lá. Chegava lá, morava, o Mateus está morando aqui, morar perto dele. Eu não sou inimigo, tenho muito dinheiro, fica tranquilo. Não somos inimigos. Mateus, você acha que Roma é ruim porque invadiu, matou algumas pessoas, mas não é bem assim. Eu vejo que você é um jovem inteligente. Olha o seu óculos, você é muito intelectual. Olha, vamos tomar um café lá em casa? Tipo assim, ele vai pensando na propina, mas eu tenho uma outra intenção. Então vamos lá, toma um café. Toma um café, bonitinho, estou tomando café. Aí conversa vai, conversa vem. Eles faziam assim, vai, conversa vem. Falei, tem um segredo para você, uma notícia boa. Rapaz, conversando com César, ele disse para mim, você conhece alguns jovens lá, assim, de talento? E sabe na hora de que eu lembrei? De você. Você está ganhando uma bolsa para a melhor universidade de Roma. Para ser um aluno. A gente vê potencial em você, viu? Tem potencial, ó. Sim ou não, gente? Muito potencial. Bolsa tudo paga, mas eu sei que a gente, assim, é dos colonizadores, tudo bonitinho, assim. Para você não ter dúvida, o César está fazendo, assim, um jantar lá, eu queria te levar. Porque olhando aqui nesse país aqui, rapaz, você é o cara. Aí levava ele vai, sim ou não, gente? Que garoto, latino-americano, sem dinheiro no banco, sem amigos influentes. Claro que ele vai. Aí leva ele para lá. Chega lá, ele fica deslumbrado. Olha as pinturas, olha que coisa maravilhosa. Tal. Aí ele volta para lá e diz assim, pessoal, esse povo não é ruim não. Você sabia? Eles são maravilhosos. Eu estive lá no Palácio César, que coisa maravilhosa, impressionante. E aí, durante algum tempo, a gente, tá na cabeça dele, tá. A ponto dele voltar para o povo dele. E agora ele começar a cobrar imposto para o inimigo. Olha só. Agora ele é um dos nossos, ele cobra imposto dos irmãos dele lá, os judeus, para mim. Sabia que isso é igreja? Igreja é uma estratégia de um reino para dominar a mente e o coração das pessoas. Igreja foi implantada na terra como uma agência de agentes infiltrados no mundo de trevas para dominar a mente e o coração das pessoas. A igreja não tem a ver com isso. E pastor, eu acho que vai te mandar embora, eu também. A igreja não tem a ver com prédio. Não tenho, não, continue tendo. Mas entenda
Qual é o que está na cabeça de Jesus? É recrutar pessoas, treiná-las, para elas infiltradas no reino desse mundo, dominar a mente e o coração das pessoas para um novo rei, que é Jesus Cristo. E eles passarem agora a trabalhar para um novo reino, com novos valores, novas perspectivas. E sabe, pastor Hélio, quem Jesus fazia isso? Pessoas quebradas. Imagine que eu chego para um jovem e digo assim: oh, Deus tem pensamentos bons para você. Deus tem um plano maravilhoso. Aí você vai ficar triste. Falar, mas como? Eu já tenho o meu plano. Isso é uma péssima notícia, pastor. Porque eu já tenho a minha vida desenhada. Os meus pais já desenharam a minha vida para mim. Não, pastor. Essa vontade de Deus não pode ser para mim, porque vai me frustrar. Vai tirar dos meus planos. Mas chegue para 12 pessoas frustradas, que não tinham passado na escola rabínica, tiveram que voltar para a profissão dos pais, não tinham status, eram pescadores, simples e letrados, e diz: oh, tem alguém que tem um plano maravilhoso para você. Ele diz: alguém? Alguém confia em mim? Alguém acha que eu tenho potencial? Então eu quero. Eu aprendi assim, a gente tem que investir nas pessoas mais quebradas, porque elas serão discípulos que não deixaram grandes coisas, porque não tinham nada, mas ganharam tudo. Agora imagine você que está aqui, que tem uma excelente formação, tem uma empresa, tem coisas maravilhosas. O quanto você não pode fazer pelo reino de Deus? Muita coisa. Então esse Mateus aqui, em pouco tempo, está trabalhando para mim, dizendo assim: se alguém falar mal de Roma, o que ele vai fazer? Não é bem assim, porque eu estive lá. Ele foi remodelado. Pensamentos, emoções, sentimentos, ações dele foram remodeladas para agora viver um novo reino. E isso aqui é a igreja. Quem entendeu, levanta a mão assim. Nós somos batistas, nós temos assembleia. Aí, amém, glória a Deus. Então, palmas para ele, gente. Aí, pode sentar lá. Isso é a igreja. Gente, é uma estratégia maravilhosa. E o apóstolo Paulo, para mim, foi o que mais encarnou essa visão. Então, para a gente finalizar, porque o seu pastor me deu a horário até 10h50, né? Eu quero passar para você 3 princípios que, se entendidos, nos manterá no foco de fazer discípulos. 3 princípios que vai nos manter no foco para fazer discípulos. Foco é tudo o que nós precisamos. Não gastarmos a nossa vida, que é tão curta, naquilo que não é tão importante. O Goleman, Daniel Goleman, que é um psicólogo, ele fala sobre foco. Ele diz que muitas vezes nós temos dificuldades de entrar no foco por causa dos estímulos. Às vezes nós recebemos estímulos sensoriais do ambiente. É o celular que toca, é o menino que chora. São muitos estímulos da cultura que muitas vezes nos drena e nos tira do foco. E nós precisamos disciplinar a nossa mente para receber menos estímulos da cultura e mais estímulos do céu. Mas também tem as distrações internas. Ah, pastor, eu sei, quando eu tiver um serviço melhor, é claro que eu vou fazer a vontade de Deus. Oh, pastor, quando eu casar, é claro que eu vou fazer a vontade de Deus. Aí a pessoa casa e fala: nossa, pastor, agora eu estou pagando as coisas do casamento, o senhor não sabe que eu tenho que trabalhar tanto. Aí paga o casamento e fala: pastor, eu estou grávida, ou agora nós temos que trabalhar mais, porque é criança. O senhor entende, né, pastor? O senhor entende. Aí vem os filhos e fala: o senhor já ficou alguma noite acordado, pastor, alguma vez? Criança dá trabalho. Aí a criança cresce um pouco. O senhor sabe quanto custa a mensalidade em uma escola? É muito caro. O senhor me entende. O senhor acha que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Não estou dando conta nem da minha vida. Aí a criança cresce um pouco. Começa a ficar um adolescente. Como às vezes, em muitos casos, não tem uma boa referência. Oh, pastor, adolescente é difícil, né, pastor? Os daqui não é difícil.
Amém, gente? Da Itatiaia também não é difícil, de verdade. Nós temos adolescentes, nós temos uma geração. Deixa eu fazer um parênteses aqui, viu, pastor? Nós temos uma geração que vai ser melhor que a nossa geração, pastor. Eu acredito nisso. Eu vejo meninos lá na igreja fazendo coisas extraordinárias, de orar com uma paixão violenta. As paixões, ou você coloca as paixões do seu filho no futebol, nos ídolos da cultura, você coloca em Cristo. Mas alguma coisa vai drenar as emoções deles. Mas fechando parênteses. Aí o filho casa, fala assim, agora sim, pastor. Pastor, assim, eu agora não estou dando conta mais com o meu marido, com a minha esposa. Porque a gente, assim, fundou uma empresa, PJ, pai, filho. Agora o filho casou, a empresa está quebrando, nosso casamento está ruim. Oh, agora nós vamos fazer... E aí a pessoa vive a vida dando certas desculpas, ou certas razões, até plausíveis, mas não são suficientes para deixarmos de fazer a vontade de Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Acho que quanto mais a pessoa sofre, mais ela tem que entender que há um peso de glória quando ela faz a vontade de Deus. Um peso de glória muito maior. Então eu vejo pessoas que às vezes estão sofrendo no casamento, com os filhos, tudo, mas estão fazendo a vontade de Deus, estão liderando, estão cuidando de pessoas, fazendo estudo bíblico, estão dedicando a vida ao Senhor. Quem aqui não tem nenhum tipo de problema nesta vida, levanta a mão. Vocês são muito problemáticos. Quem tem algum problema na vida, levanta a mão aí. Nossa, pastor, que igreja problemática. Mas eu faria assim para você também. Eu vou levantar as duas. Eu tenho um monte de problema. Quem não tem problema? Então, para você manter o foco, você precisa criar algumas estruturas na sua mente. E eu coloquei aqui apenas 3, que vai guiar e sustentar você em todos os momentos da sua vida, se você quer agradar a Deus. Então, primeiro, quero que você abra a palavra do Senhor. O primeiro princípio está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos, vamos ler todos juntos? Todos estão destituídos da posição, foram arrancados da posição para a qual foram criados. Todos foram criados para estar numa posição mais elevada do que vive hoje. Mas foram destituídos, arrancados dessa posição. E quem fez isso foi o pecado. O salário do pecado, o 6,23 também vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. O pecado arrancou o ser humano da posição que ele deveria viver. Mas peço que você volte o seu olhar para cá, que eu quero te explicar de uma maneira como eu estou interpretando o pecado aqui. Tá? Estou interpretando o pecado como algo lá no Gênesis. Deus fez todas as coisas boas. O ser humano, o Adam, o homem e a mulher, a humanidade, foram criados bons. Não havia imperfeição, não havia problemas no ser humano. Não havia problema nem dificuldades na natureza. Adão e Eva viviam bem no seu relacionamento. O próprio ser humano em si mesmo vivia bem com ele mesmo. E vivia num relacionamento com o Criador. Até que o pecado quebrou uma dimensão dessa. A dimensão entre criatura e Criador. O pecado entrou e houve uma quebra. E essa quebra nós chamamos de morte. O ser humano morreu porque desobedeceu. Ele comeu de uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha criado o ser humano e tinha colocado no jardim 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz, dessa não comam. E a árvore da vida, diz, dessa vocês podem comer.
Pastor, mas por que Deus fez um trem desse? Por que Ele criou essa árvore e colocou lá? Ó, por uma razão muito simples. Deus é um ser completamente livre. Sim ou não? Sim. E como Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, Ele só poderia criar também pessoas livres. Mas para ser livre, você precisa escolher entre A, B ou ABC. Deve haver possibilidade. E essa possibilidade de escolha foi encarnada, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano pecou. E houve essa quebra nesse relacionamento com Deus. E agora o ser humano começou a viver uma convulsão. A natureza começou a sofrer, entrar num estado de entropia, de quebra, de desordem. O ser humano com Deus começou a criar ídolos para tentar acessar o divino. A desordem, vulcão, maremoto, terremoto, toda a estrutura física começou a sofrer. Também o homem e a mulher começaram a ter os sentimentos mais primitivos de medo e acusação um do outro. E depois ele, nele mesmo, começou a ter angústias profundas, doença, deterioração biológica. Começou a ter problemas psíquicos. Uma criança às vezes nasce com problema de um órgão. Tudo é feito do pecado na humanidade. Não necessariamente daqueles pais específicos, mas o efeito do pecado na humanidade gerou todo tipo de desordem. Então o pecado, como eu estou elaborando aqui, é um exercício de desordem, de desarmonia de tudo aquilo que foi criado. O pecado não é só um exercício de moralidade. Mas é mais do que isso. É um exercício de desordem de toda a criação do nosso Deus. Então a Bíblia diz, todos pecaram. Quem mais falou sobre pecado foi o apóstolo Paulo. Então o primeiro princípio é a visão da condição humana em relação a Deus. Sua visão da condição humana em relação a Deus determina muito do que você vai fazer. Não há nenhuma solução para as pessoas desse mundo, a não ser Jesus Cristo. Por causa dos seus pecados, podemos ter as melhores faculdades, tentar reformar as morais sociais, mas isso não dará conta. Há um problema na humanidade, a igreja foi chamada para resolver. Somente a igreja é a única autorizada portadora das chaves da pregação do evangelho. O apóstolo Paulo entendia isso, que a nossa visão em relação à condição humana nos mobiliza para Deus. Meu irmão, nós temos que fazer e não há outro plano. Nós temos que obedecer e não há outra possibilidade. Por que me diz Senhor, Senhor? Sua doutrina está correta, mas você não faz o que eu mando, disse Jesus. Por que você vive na doutrina correta, mas não obedece? Porque nós, pastores, membros, temos dificuldades de obedecer ao Senhor. Paulo tinha uma visão da condição humana, porque o ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. Foi criado para desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor. O ser humano nasceu para refletir a glória, desfrutar desse relacionamento. O ser humano nasceu, quando a gente fala a palavra glória, às vezes você não consegue materializar. Poderíamos materializar com uma metáfora assim. Nós somos, muitas pessoas gostam de roupas de marca, amém, glória a Deus. Mas você não vê uma roupa de marca exposta em qualquer vitrine. Tem uma vitrine no meio da rua, toda empoeirada, vamos colocar a melhor marca lá para expor isso. Você não vai fazer isso. Você coloca suas menores marcas em excelentes vitrines. Nós carregamos as marcas de Cristo. Nós somos a vitrine em que Ele vai refletir a glória dEle ao mundo. Nós somos esse outdoor de Deus para expor essa marca. Mas a humanidade não consegue fazer isso. Não consegue.
estão presas nos seus pecados, e você tem uma mensagem, nós temos uma mensagem. Isso fez com que o apóstolo Paulo disse: não existe outra possibilidade. Por que eu tenho que sofrer tanto por amor a Cristo? Por que eu tenho que enfrentar tantos perigos? Tem outra oportunidade. Podemos plantar bons colégios, boas faculdades, mandar mensagens. Não existe outra possibilidade. Você precisa ir para que outros creiam e voltem a refletir a glória para a qual eles foram criados. É disso que se trata um PGM, meu irmão. Se trata em você entender que pessoas precisam sair das trevas e eles serão a maior vitrine desse mundo para refletir a glória de Cristo. É disso que se trata a nossa vida, é disso que se trata a missão. Muitos estão sofrendo, muitos estão em convulsão em si mesmo, na sociedade, procurando tudo para preencher os vazios da alma, mas só quando encontra Jesus, encontra a paz, a vida. E é disso que se trata, igreja. O PGM é remodelar a mente, o coração das pessoas, para pensar como o rei pensa, para sentir como o rei sente, para agir como o rei agiria. Meu horário está acabando aqui, mas eu vou só pular aqui, pular. Segundo princípio. Tá, vamos pular aqui. Então, em segundo lugar, o que fazia Paulo focado na missão? Veja comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, 58. É o segundo princípio. Primeiro é a sua visão da condição humana, perdida, sem saída, indo para um abismo eterno. E nós, puxando essas pessoas, cada um de nós, para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 58, diz assim, é a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Portanto, olha só, amém, glória a Deus. Olha para esse texto, um dos maiores capítulos do Novo Testamento, 58 versículos. Mas olha a conclusão. Portanto, quer dizer, eu vou concluir aqui. Ele conclui a argumentação de 57 versículos em um versículo. O pastor, de que se trata então esse capítulo tão grande? A ressurreição dos mortos. Um dos maiores capítulos de uma lógica profunda. Trata sobre a ressurreição dos mortos. Isso domava o coração do apóstolo Paulo. Isso fazia com que ele tivesse foco. Meus irmãos, se a vida é só aqui nessa terra, se você é um materialista compulsivo, comamos e bebamos, morramos, porque é só isso mesmo. Mas imagine comigo, diz ele no texto, Cristo ressuscitou para você? Se Cristo ressuscitou, ora, então os mortos ressuscitam. Então você não pode esperar só nessa vida, porque você será o maior dos miseráveis dos homens. Escuta uma coisa, irmãos, dizendo o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer no versículo 31 e 32, a gente pode colocar na mídia aí, diz assim, irmãos, pelo amor de Deus, ele diz, vocês acham, diz o versículo 30 e 31 do mesmo capítulo, que eu lutei com feras, lutei com bichos, vivi entre falsos irmãos. Veja o que diz, 31 e 32. Eu vou ler aí para você estar aí. Todos os dias, irmãos, enfrento a morte. Digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo, nosso Senhor. Irmão, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por que você vive tanto pelas coisas que você vive? Por que você vive tanto só pela sua profissão? Por que você vive tanto só pelo pão que perece? Por que você vive tanto nessa convulsão maluca desse mundo? Ah, pastor, eu preciso deixar para os meus filhos alguma coisa. Irmãos, quando nós morremos, Deus vai morrer?
Se Deus nunca morrerá, o Deus que cuidou de nós cuidará dos nossos. Isso se chama fé. Então tenha tempo para o Senhor. Aqui a gente vê de maneira clara. Esse segundo princípio é: sua visão da ressurreição determina as suas práticas. Quantos anos, pastor, essa igreja? Tem quantos anos aqui a igreja? 90 anos. Quantas pessoas já não partiram para a eternidade que era dessa igreja? Ó, irmãos, eles vão ressuscitar e eles vão estar para sempre com o Senhor Jesus. Ele vai dizer: quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então vamos cantar: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão, a sua gema? Eu sei, a lei, a força da lei é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não será em vão, porque a obra que você faz tem impacto eterno. Tem impacto eterno. Uma vida vivida na eternidade com o Senhor, ela viverá mais tempo, mais qualidade do que todas as vidas que existirem nesta terra de 6 bilhões de pessoas, que viverá alguns bilhões de anos, mas uma vida vivendo a eternidade viverá para sempre. É disso que se trata a igreja, é disso que se trata um PGM. Essa pessoa qualquer hora vai partir, essa pessoa qualquer hora vai partir, e eu preciso fazer algo, eu preciso fazer. Eu não posso convertê-la, eu não tenho o poder de convertê-la, eu não sou Deus, eu não posso mudar a vida dela, mas eu posso abrir a minha casa para ter um PGM. Eu posso liderar, eu posso falar: olha, venha, vamos comer junto aqui. Olha, eu só quero te dizer o quanto Jesus fez diferença na minha vida. Isso nós podemos. Alguns processos nós controlamos, não controlamos o resultado. Isso é com Deus, é outro departamento. Mas aquilo que você pode, então faça. Porque os mortos ressuscitarão. Por isso, para a reunião da célula, a gente fala assim: irmãos, vamos lá para aquela obra em que o trabalho não será inútil. Finalizando o dia, você fez tantas coisas, está na sua planilha, muitos resultados, muitas coisas interessantes. Você fala assim: agora, irmãos, vamos para aquela obra que não será em vão. É porque essa outra vai ser. Vai passar. Ei, irmão, vamos para a rodinha dos adoradores, porque a dos escarnecedores a gente já saiu de lá. É disso que se trata a PGM, irmãos. Por isso que eu sou apaixonado. Toda semana eu estou lá no meu, liderando junto lá com os líderes lá, amando, orando. Eu tenho que liderar um PGM, eu tenho que fazer algo também. E eu não quero só pregar na frente, eu quero viver esse movimento espiritual. Mas eu quero, meu horário já esgotou, passou, me dê 5 minutos, por gentileza, por misericórdia. Então, o último princípio aqui. O primeiro é quando você entende a condição humana e que não há outra solução. O segundo princípio que eu passei aqui foi sobre a ressurreição dos mortos. A minha mãe vai ressuscitar. Irmãos, as pessoas que eu amo, que já partiram, um dia, no soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eu acredito demais nisso, isso está na Bíblia que o nosso Senhor deixou. Eu acredito. É uma certeza de que a morte é um afastamento temporário e não uma extinção. E que aqueles que amamos um dia encontraremos para viver para todos sempre. Um dia alguém falou assim: pastor, o senhor teve coragem de pregar no velório da sua mãe? Eu, claro. Ela foi para aquele que ela mais amou nessa terra. E não sou eu, é o Senhor Jesus Cristo. É lógico, é evidente que quem mais ama pode ficar. E Deus ama mais do que eu. Então, eu me alegro. Eu me alegro porque daqui a pouco eu quero levar milhares de pessoas para encontrar com ela e com o meu Senhor. Por último, eu quero que você abra a palavra do Senhor
Aliás, no mesmo versículo, vou expor esse mesmo versículo nele mesmo aí. 1 Coríntios 15, 58. Eu quero que você fique em pé, nós vamos ler alguns textos para a gente finalizar. A gente não abusa da vontade do tempo do anfitrião, senão a gente não volta. Senão ele vai falar assim, você não aprendeu o que eu te ensinei na faculdade, que não se passa do horário? Então, a gente tem que aprender a se comportar direito na casa em que a gente está só visitando, não é verdade, gente? Então, 1 Coríntios 15, 58, eu vou pedir para que a mídia vá passando alguns textos. Vamos ler esse texto juntos? Portanto... Você sabe. Não é inútil, não será em vão. Mateus capítulo 16, versículo 27. Veja que esse último tópico, esse terceiro, o que determina a sua visão, seu engajamento, é o que você pensa sobre as recompensas celestiais. Você sabia que há recompensas celestiais para aqueles que fazem a vontade do Senhor? Mateus, capítulo 16, versículo 27, todos juntos? Retribuirá, recompensará cada um segundo as suas ações. 1 Coríntios 3, 8. 1 Coríntios 3, 8. Todos juntos? Então, cada um será o quê? Recompensado. Recompensado. 1 Coríntios 3, 14. Agora o versículo 14. Amém. Vamos para 1 Coríntios 9, 17. 9, 17. Porque... tem uma recompensa, se faz. Colossenses 3, 24. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Todos juntos. Olha, Cristo Senhor, você será recompensa, terá recompensa, porque é a Cristo Senhor que você serve. Não é o pastor Hélio, não é essa igreja, mas é alguém muito mais elevado. Cristo. Hebreus 10, 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Todos juntos. Será recompensado. 11, 26. Hebreus 11, 26. Hebreus 11, 26. Por Cristo. Olha, você está falando sobre Moisés. Por amor a Cristo, por causa de Cristo, ele considerou os tesouros do Egito nada, porque contemplava o que? A sua recompensa. Sua recompensa. Efésios 6, 8, último texto. Efésios capítulo 6, versículo 8. O Senhor vai recompensar. E por último, esse aqui é o último. 2 Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Tribunal de Cristo. Sabe de uma coisa interessante? Nós temos uma excelente teologia da graça. Somos salvos pela graça. Mas a gente às vezes não explica o papel das obras depois que nós entregamos nossa vida a Jesus. Uma teologia das obras é que o Senhor nos recompensará. Nos recompensará.
Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora eu aguardo a coroa da justiça que naquele dia ele me dará. Você acha que era uma coroa que ele comprava na esquina, mandaria fazer por um joalheiro? Não, ele estava lutando por isso. Ele poderia comprar isso com o próprio bolso dele. Era algo muito mais elevado do que nós imaginamos. A Bíblia fala muito de recompensa. Fala muito de recompensas celestiais. Meu irmão, recompensas celestiais. Não trabalhe pela comida que perece, mas por aquilo que é além disso. Junte tesouros nos céus. Olha, Jesus disse isso. Então é possível juntar tesouro nos céus. Ah, pastor, eu não me importo. Só em estar no céu já vai ser uma bênção. Mas sabia que pensar assim é pecado? Pensar em recompensa, não é eu que estou pensando em recompensa. Esse é um desejo de Deus. Não diga: ó Deus, eu não me importo com o que o Senhor me dará. Não se importe, porque foi ideia dele dizer que vai te recompensar. Deixe Deus ser um pai generoso com você. Deixe ele te recompensar na eternidade. Não diz: ó Deus, eu não me importo com o que o Senhor tem para mim. Não, digo: ó Deus, eu me importo. Pastor, mas trabalhar por recompensa é algo piedoso? Mas é claro que é, está na Bíblia. Qual o problema você pensar nas recompensas? Isso não é ideia dos céus, isso não é ideia de uma instituição, é ideia de Deus. Então, se é de Deus, então é bom. E se é bom, então eu quero. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Recompensas celestiais. Quando eu vejo a condição humana, eu digo: ó Deus, não há outra possibilidade. Eu vou fazer. Eu vou ser obediente. Ó Deus, as pessoas vão ressuscitar, Senhor. Meu Pai, que privilégio nós temos de impactar uma vida para toda eternidade. Ó Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E o Senhor vai me recompensar pela graça que eu deixei operar em mim. A graça que o Senhor me deu, eu não suprimi, não joguei fora. As oportunidades que o Senhor me deu, eu não joguei fora, mas eu usei para a glória do Teu nome, para estender o maior outdoor que esse mundo já viu, de vidas brilhando uma glória de um reino que é eterno e imortal. Então eu quero, Senhor. Eu desejo isso, Senhor. Eu desejo isso.